Boa noite aos irmãos que estão aqui em nossa igreja. Boa noite a você que está nos assistindo pelo Facebook. Agora nós estamos transmitindo o nosso culto pelo Facebook. Nós mudamos de plataforma, do YouTube para o Facebook. Mas depois essa mensagem será colocada no canal que temos também no YouTube. E assim você pode estar também vendo essa mensagem também no YouTube. E nós temos um canal no YouTube que você pode fazer inscrição lá e receber todos os cultos que nós realizamos aqui em nossa igreja. E você pode assinar esse canal, você não paga nada por essa assinatura. Nós resolvemos fazer o nosso culto ao vivo pelo Facebook, porque vemos que o alcance ele é maior do que o YouTube. Então nós queremos alcançar mais pessoas com a pregação da palavra, com o nosso culto, com a celebração feita aqui nesse lugar. Nós vamos orar pedindo a Deus a orientação para o culto dessa noite. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por estarmos mais uma vez na Tua casa. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos Te adorar, Senhor, na beleza da Tua santidade. Muito obrigado pela saúde que nos trouxe até aqui, por essa possibilidade de estarmos, Senhor, nesse momento reunidos como igreja de Jesus Cristo para render graças ao Teu nome. Pai, que tudo que façamos aqui seja para a honra e glória do Teu nome, que tudo Te agrade, Pai, através da orientação do Espírito Santo, que nós possamos prestar o nosso culto a Ti e que o sangue de Jesus Cristo, Seu Filho, possa nos purificar de todos os pecados e assim nos conduzindo ao Teu trono de graça. Abençoe cada família que está recebendo esse culto. Abençoe cada irmão, Senhor, que está aqui na Tua igreja para prestar esse culto. Guarde-o, Senhor, proteja-o, Senhor. Proteja aqueles que estão vindo para o salão de culto, que eles possam vir em paz e tranquilidade também. E que em seus lares possa continuar havendo paz e tranquilidade. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar adorando a Deus com o primeiro cântico, o primeiro louvor. Eu jamais serei o mesmo. Vou pedir aos irmãos que fiquem de pé nesse momento. Bom ver a irmã Érica, nós temos orado por ela. Que bom tê-la aqui nessa noite, já recuperada da convalescência da operação. Soubemos que foi um sucesso e nós louvamos a Deus pela sua vida e agradecemos a Deus por ter honrado a irmã com a cura, com a bênção da cura. E louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Que Deus te abençoe. Bom vê-la. Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a Tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão pra Ti. Se o Senhor tocar meu coração,
Nós vamos estar, nesse momento, dando oportunidade aos irmãos que estão aqui na nossa igreja, a você que está nos assistindo pela internet, se quer contribuir com a obra do Senhor aqui nesse lugar, na Igreja Batista em São José do Embaçaí, você pode estar colocando qualquer valor como oferta na conta que está aparecendo para você. Aquilo que você propor em seu coração vai chegar aqui, vai nos ajudar, cremos nisso. Então que Deus esteja nesse momento falando ao teu coração, e se você quiser contribuir com essa obra, você pode estar contribuindo diretamente na conta, entregando o seu dízimo e a sua oferta, ou você pode fazê-lo também pelo Pix, pelo CNPJ da nossa igreja, e assim você pode contribuir com a obra do Senhor. Nós estaremos nesse instante passando para os nossos pedidos de oração, e na nossa coluna de oração nós temos a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos assistem também. Dá um abraço para a família do irmão Toninho, Ana Nery, nós encontramos hoje na rua, e ela falou que esse culto tem abençoado a vida dela e da sua família. Que Deus abençoe e continue abençoando a sua vida, e muito obrigado pelo apoio que tem nos dado, vendo o culto, assistindo, e pelas palavras carinhosas dadas à nossa igreja, tá? Pastor Eliezer e Cristina, Durvalino e Célia Marins, um pedido da irmã Maria Rita e sua filha Selma. Tanto a Célia quanto o Durvalino estão passando por enfermidades. O Durvalino quebrou o fêmur e ele necessita das nossas orações, e a Célia está de cadeira de rodas, então a família está precisando muito das nossas orações. A Neuci, que é filha também da nossa irmã Maria Rita, que está na iminência de operar. O Anderson Silva, filho do Amaro, a dona Marlene, mãe da Cristina. O Pedro Francisco Dantas, amigo da irmã Deise. O irmão Deusia, a irmã Francisca. A Sara, a mãe da irmã Edira, a dona Edmeia. Um abraço à dona Edmeia que nos assiste. A irmã Rosane, com problemas de coluna, um abraço para a família também. O Edson também, que Deus abençoe a sua vida, Edson. O Antônio Miguel, a Nazaré, Maria Elita, Thaisa, Carlos Mendes, Isaías, Zaide. Agradecemos a Deus pela recuperação da nossa irmã Érica, que está aqui com a gente mais uma vez, falando sobre essa alegria de estarmos aqui com ela em nossa igreja. A Vera Lúcia, prima do irmão Jorge, os médicos, os enfermeiros, a cura para a Covid-19, o bairro de São José de Embaçaí, Maricá, e as nossas autoridades. Pai amado, recebe o nosso agradecimento, porque cremos, Pai, que as nossas orações, ou que esta oração já está chegando no Teu trono de graça. Te agradecemos, Pai, que mesmo em meio ao nosso não merecimento, o Senhor nos atende. Nos atende, Senhor, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que está sobre a nossa vida. Senhor, toma cada nome em Tuas mãos, e cada nome seja curado no nome de Jesus, para a glória do Teu nome, para a glória do Teu Filho Jesus, que a unção de Deus possa estar sendo derramada em cada vida. E Senhor, nós sabemos, Senhor, que muitas outras pessoas estão precisando em outras necessidades, que Tu possas estar entrando em providência em cada vida, Pai. Nós temos também esses motivos que foram colocados diante do Senhor, que Tu possas estar trabalhando também, Senhor, e agindo conforme a Tua vontade em cada pedido. Toma a Tua igreja em Tuas mãos, desperta a Tua igreja, Pai. Não deixe que a Tua igreja desanime nesses tempos difíceis, mas muito pelo contrário, que Tu possas, Senhor, estar enviando forças a cada coração, que Tu possas estar enviando ânimo a cada vida, Pai, para que ninguém fique pelo caminho, para que nós não possamos ver irmãos abandonando a Tua obra, abandonando a Tua igreja, porque negligenciaram nesse momento difícil, Pai, e não Te procuraram. Que eles possam, Senhor, se despertar para esse momento e saber que a Tua igreja precisa orar, precisa trabalhar, precisa ter comunhão. Pai, nós podemos ter comunhão, nós temos condições, e que isso, Senhor, possa falar ao coração de cada irmão, que eles possam romper com medo,
e estarem vindo à tua casa, porque em muitas dessas pessoas que não têm vindo à casa do Senhor, não é pelo medo, mas é, Senhor, pela fraqueza, pela negligência, pela falta do ânimo, Pai. Que Tu possas estar colocando ânimo e estar despertando cada coração, no nome de Jesus, amém. Nós vamos continuar adorando ao nosso Deus com mais um cântico, bem perto. É assim que nós queremos estar de Deus, bem perto dele. Apaixonei por teu olhar, mesmo em meus pecados, você chegou pra me abraçar. Mesmo em meus fracassos, você acreditou em mim. E eu vi em seus olhos que a sua graça não tem fim. Sinto teu amor fluindo aqui. Vejo teu amor mover em mim. O teu amor chegou e deu sentido à minha vida, e hoje não sou mais igual. Você habita em mim. Sei que nada poderá me separar da graça que eu encontrei em ti. Pra sempre em teu amor estou. Te vi chegando perto, me apaixonei por seu olhar. Mesmo em meus fracassos, você chegou pra me abraçar. Mesmo em meus fracassos, você acreditou em mim. E eu vi em seus olhos que a sua graça não tem fim. Sinto teu amor fluindo aqui. Vejo teu amor mover em mim. O teu amor chegou e deu sentido à minha vida, e hoje não sou mais igual. Você habita em mim. Sei que nada poderá me separar da graça que eu encontrei em ti. Pra sempre em teu amor estou. Seguro estou em ti, só quero estar aqui, bem perto de você, bem perto de você. Seguro estou em ti, só quero estar aqui, bem perto
vida e hoje não sou mais igual. Você habita em mim, sei que nada poderá me separar da graça que eu encontrei em ti. Pra sempre teu amor ressoou. Deus assentar, irmãos. Nós vamos estar lendo o Salmo 32, na nova tradução linguagem de hoje, e refletindo nele. E o tema da nossa mensagem é restaurado pelo perdão de Deus. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. De dia e de noite tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti e tu perdoaste todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. O Senhor Deus me disse: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir, e eu vou guiá-lo e orientá-lo. Não seja como uma pessoa sem juízo, como o cavalo ou a mula, que precisam ser guiados com cabresto e rédeas para que obedeçam. Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, o Senhor, são protegidos pelo seu amor. Todos vocês que são corretos, alegrem-se e fiquem contentes por causa daquilo que o Senhor tem feito. Cantem de alegria, todos vocês que são obedientes a Ele. Pai, esvazia o teu servo, enche com teu Espírito Santo, e que a voz de Deus possa ser ouvida na meditação da tua palavra, falando aos nossos corações, Pai, no nome de Jesus, amém. Aqui nós vemos um salmo de Davi, aonde ele encontra aquilo que ele precisava para a sua vida depois de pecar. E aqui nós vemos aqui um relacionamento que novamente ele é reatado com Deus. Davi, ele tinha uma intimidade muito grande com Deus. Davi, ele tinha uma intimidade que já acontecia bem antes dele ser rei. Enquanto ele estava lá nos pastos, como pastorzinho das ovelhas, como aquela pessoa mais nova da família, aquele que não tinha valor nenhum, porque quando foi procurar o filho, que seria rei, o profeta Samuel, ele foi procurar ali naquela casa onde existiam vários irmãos, e não lembraram nem dele como opção. Ele era o oitavo. Tem um lá no campo, aquele pastorzinho, mas era aquele pastorzinho que sempre teve uma intimidade com Deus. E muitos dos salmos que nós vemos na Bíblia de Davi, eles foram compostos lá, na simplicidade daquele pastor de ovelhas, que estava lá no pasto, meditando, estava lá no pasto, conversando com Deus, cuidando das ovelhas, mas ali íntimo com Deus em seu relacionamento. E aí, num dado momento, ele se desvia da sua função e é pego pelos seus próprios desejos e é enredado pelo pecado. E assim, esse relacionamento, ele se vê estremecido. Mas ele encontra o perdão que restaura.
ele encontra o perdão que está em Deus. O nosso Deus é um Deus perdoador. E a gente vai ver como acontece no Salmo 32, dito por esse profeta, porque Davi, ele não era apenas um compositor de música, mas ele era alguém que ensinava doutrinas, tanto que esses salmos, eles são doutrinas ensinadas na igreja e ensinadas ao povo de Israel, aprendido ali na intimidade com Deus. Mas ele também era profeta, e assim Pedro chamou Davi como profeta de Deus. Então ele recebeu também uma unção profética para escrever aos nossos corações e para que a nossa vida possa ser impactada com tudo aquilo que nós temos nesse salmo. Em primeiro lugar, nós encontramos uma vida feliz quando somos restaurados pelo perdão de Deus. O perdão de Deus, uma vida feliz, ela é fruto de uma paz com Deus. Enquanto nós não encontramos o perdão em Deus, nós não temos paz com Ele. Quando nós pecamos, quando nós desobedecemos a Deus com o nosso pecado, nós perdemos essa paz com Deus. E a alma que não tem paz com Deus, ela não é uma alma feliz, ela não é uma vida feliz. Davi estava passando por isso. Vivendo no pecado, nós teremos uma vida de tristeza. O pecado traz tristeza ao coração. Davi estava vivendo um momento muito triste na sua vida. E não foi por causa de uma batalha perdida, porque Davi, ele não conheceu perdas em suas batalhas, ele sempre foi vitorioso, por causa, inclusive, dessa intimidade com Deus, tá? Ele não perdeu nenhuma parte de Israel, ele não perdeu algo que fosse realmente triste em sua vida. Melhor dizendo, ele perdeu sim, quando ele teve o filho com Betseba, né? Nesse momento ele estava jejuando ali e pedindo a Deus para que Deus desse vida àquela criança, que aquela criança não morresse por causa do seu pecado, né? Que era a consequência do pecado, traria a morte à vida daquela criança, daquele relacionamento que foi um relacionamento de infidelidade. Tanto que os seus conselheiros ficaram com medo de dar a resposta para Davi, que aquela criança havia morrido, tal qual era o seu estado de tristeza. Mas o seu coração ainda continuava triste por causa do pecado. Mas no versículo 1, deixa claro que feliz é aquele cujas maldades Deus perdoa. Só Deus pode perdoar os pecados. Nós não podemos fazer nada para que o nosso pecado seja perdoado. E muitas pessoas, elas são orientadas a pagarem uma penitência pelos seus pecados. Não vai adiantar de nada. Já foi se vendido indulgências, já foi se vendido pedaços do céu. Se você der uma oferta, Deus estará aplacando o seu pecado. Não, a oferta já foi entregue, o preço já foi pago. O preço foi pago em Jesus Cristo, e só em Jesus Cristo que nós conseguimos o perdão para os nossos pecados, a cura para a nossa alma. O perdão de Deus, ele tem o poder de apagar os pecados. Ele não fica ali guardado e escrito em algum lugar. Todas as vezes que nós confessamos o nosso pecado, o texto diz: e cujos pecados ele apaga. Se você for procurar no livro da vida, no livro onde está escrito tudo aquilo que nós cometemos ali durante a nossa vida, cometemos falhas, os nossos pecados, se você o confessar, vai ter um liquid paper espiritual em cima daquele pecado ali, apagado, né? Tem um produtinho que se chama liquid paper, você passa por cima e aí aquele pecado é apagado. E eu acredito que em cima desse
liquid paper, em cima dessa borracha que é colocada em cima do pecado, está escrito o texto: e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Eu creio nisso, porque a Bíblia assim o diz. Então nele eu tenho os meus pecados apagados. Muitas pessoas, elas pegam os nossos pecados cometidos lá atrás, ou que cometeram há pouco tempo, e chegam para a gente e falam assim: mas você fez isso. Se você confessou a Deus, se você pediu perdão a Deus, pergunta aonde está escrito para essa pessoa. Pergunta aonde está escrito. Pergunta para essa pessoa se em algum livro lá no céu está escrito. Não vai estar em lugar nenhum. Mas muitas vezes nós encontramos pessoas que lembram do nosso passado e querem colocar o nosso pecado diante de nós. Nós podemos ficar despreocupados com relação a isso, porque aquele que é o principal, aquele que pode ser o justo juiz para nos condenar com relação a esse pecado, ele já apagou, ele apagou o pecado. Assim a Bíblia nos diz. O perdão de Deus nos liberta de toda a acusação. Toda a acusação. Então muitas vezes a gente guarda coisas a respeito de pessoas, falhas, mas se aquela pessoa reconheceu o erro, se aquela pessoa foi perdoada por Deus, se aquela pessoa ela se arrependeu daquilo que o fez, nós devemos fazer como o próprio Deus assim o faz. Deixar o pecado no passado, lembrar que Ele apaga os pecados passados, e nós devemos agir como Deus assim faz, perdoar. Mas infelizmente muitas vezes nós não alcançamos um coração assim. Nós temos sempre esse pecado escrito no coração de alguém ou na mente de alguém para vir nos acusar. Mas diante de Deus, o pecado já foi apagado pelo seu perdão. Em segundo lugar, mediante a confissão dos nossos pecados, nós somos restaurados pelo perdão de Deus. Os versículos de 3 a 5, eles falam sobre isso. Enquanto não confessei o meu pecado. O pecado, ele precisa ser confessado. Ele precisa. Ah, mas eu já me arrependi. Você já se arrependeu? Então confesse o seu pecado. Porque se não for pecado confessado, não há perdão. Davi dava nome aos seus pecados. Meu pai, que era pastor, ele ficava chateado com algumas vezes que ele passava para alguns irmãos para orarem, e na oração alguns irmãos têm uma forma de orar com relação aos seus pecados. Ele diz o seguinte: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Já ouviram essa oração? Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. O crente não pode ter multidão de pecados. Parou para pensar? Não pode. Se os pecados são apagados, se os pecados foram confessados, esses pecados já não contam mais na contabilidade de Deus. Mas quando a gente confessa o nosso pecado, pronto, está resolvido. Diante de Deus está resolvido. E esse pecado já não faz parte de uma multidão. A gente não consegue pecar numa multidão durante um dia, irmãos. E a gente todos os dias
tem que voltar para pedir perdão a Deus, não é verdade? Em todas as horas que a gente ora, a gente precisa pedir: Senhor, perdoa os meus pecados. Porque a gente comete pecados sem querer, por causa da nossa falha humana, por causa da nossa fraqueza humana, a gente comete pecados. Todos nós somos pecadores. Paulo chega a dizer que eu sou o pior deles. O apóstolo Paulo, o maior evangelista lá da igreja primitiva, o maior missionário da igreja primitiva, ele chega a dizer: eu sou o pior de todos os pecadores, do qual eu sou o pior. Ele chega a dizer isso, porque ele tinha consciência do seu pecado, mas ele não tinha uma multidão de pecados. Nós não precisamos gravar. Olha, um pecado já é pesado. Imagina uma multidão, irmãos. Como essa pessoa andaria com tanto peso de pecado? Não dá. Então nós jamais podemos orar: Senhor, perdoa a multidão dos nossos pecados, porque nós podemos confessá-los e assim ter Ele perdoado. E diz isso no mesmo versículo: eu me cansava. Enquanto ele não confessou o pecado pesava em sua alma, pesava em sua consciência, e ele estava cansado. O pecado tem essa peculiaridade de cansar a alma, cansar a vida do ser humano. E ele continua chorando o dia inteiro. Olha a consequência do pecado: tristeza. Traz tristeza ao coração. O versículo 4 diz: de dia e de noite tu me castigaste, ó Deus. Ele sentia a disciplina de Deus por causa do pecado. Quem estava sendo castigado? Davi. O pecado que estava sendo castigado, porque Deus, Ele castiga o pecado, mas aí o pecador, ele sofre as consequências, porque ele carrega aquele pecado, ele está junto daquele pecado. Então ele também carrega a disciplina de Deus quando ele está ainda com o seu pecado. E as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Ele já não tinha forças mais para viver, não tinha forças mais para reagir. E não dá para reagir mesmo, não. O pecado mina as forças do ser humano, ele traz a tristeza ao coração do homem. O versículo 5, ele diz assim: então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade, resolvi confessar tudo a ti. Tudo. Diante de Deus nós não podemos chegar com uma parte. Sabe por quê? A gente não tem como esconder isso dele. Tem? Não. Mas a gente tem que chegar diante dele e falar assim: Senhor, eu vou confessar tudo. Olha, e eu tenho muita coisa para confessar. Tem pessoas que têm muita coisa para confessar. Ele quer ouvir tudo. Ele quer receber tudo aquilo que você fez. Ele quer te perdoar em todos os seus pecados. Olha o que ele diz: e tu me perdoaste todos os meus pecados. Existe algum pecado imperdoável? Nós podemos chegar diante de Deus e dizer assim: ah, esse pecado aqui, Senhor, o Senhor não vai perdoar. Sim, existe um, o da blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Que é o pecado onde a pessoa ela não reconhece a ação de Deus, ela atribui a ação de Deus até a ação do diabo. No contexto que fala sobre esse pecado, ele ridiculariza a ação de Deus e ele endurece o seu coração. O pecado ele passa a ser imperdoável
porque o coração do homem se endurece ao ponto de ele não ter mais volta. Só esse pecado é que não tem perdão. Mas os outros pecados nós possamos ter cometido, todos eles são perdoáveis. Mas o Senhor não sabe da minha história, Deus sabe de toda a nossa história. Deus sabe tudo que se passa na vida do ser humano. Deus sabe o que levou você a pecar. Deus sabe de tudo. Mas você precisa chegar diante dele e expor toda a sua vida, para que ele possa realmente agir com o seu perdão. Em terceiro lugar, nós podemos contar com ele nos momentos de angústia. Versículos 6 e 7. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Olha, o que está escrito aqui? Os fiéis, eles passam também por momentos de angústia. Não é verdade? Ele vai ser atingido por momentos de angústia. Ele vai viver momentos de apreensão em sua vida. Vai enfrentar doenças que são males causados a todos os seres humanos, independente de quem ele seja, fiel a Deus ou não. Nos momentos de angústia, nós devemos orar. Nós devemos procurar a Deus. Não nos desesperarmos. E no versículo 6 ainda diz: assim, quando as grandes ondas de sofrimentos vierem, olha só como é que intensificou a questão da angústia, indo para o sofrimento e colocando como grandes ondas de sofrimento. Também virão. Elas não chegarão até eles. Muitos sofrimentos que é destinado às pessoas desse mundo, elas não alcançam aqueles que são fiéis a Deus. Esse texto está dizendo isso. Eu posso afirmar isso porque está escrito aqui. Não é verdade? Vamos ler de novo para ver se é essa a interpretação mesmo. Olha o que diz: assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Passaremos por sofrimento? Sim, mas grandes ondas de sofrimento passarão por nós e não nos alcançarão. Por quê? Porque nós devemos orar, e assim nós vamos evitar muito o sofrimento. Nós devemos buscar a Deus, e assim nós ficaremos livres dessas ondas que atingem aqueles que não oram, que não buscam, que não perseveram em sua oração, que não confiam em Deus, que não buscam. Versículo 7: tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição, e eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. Aquele que tem Deus e confia nele, tem nele o esconderijo. Aquele que confia em Deus e procura ele, tem nele a proteção. E nós recebemos a proteção desse Deus no qual nós assim buscamos. E no último tópico nós vamos analisar: somos protegidos pelo seu amor. Eu tirei esse último tópico do versículo 10. Olha o que diz o versículo 10, e depois nós estaremos voltando ao versículo 8, para estarmos fechando esse salmo que foi colocado diante de nós nessa noite como reflexão para as nossas almas. Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, o Senhor, são protegidos pelo seu amor.
E o último tópico, ele diz isso: nós somos protegidos pelo seu amor. Quando somos perdoados e entramos de volta no amor de Deus, nós compartilhamos ali da intimidade do amor de Deus em nossa vida. Esse amor nos protege. Esse amor nos protege. A Bíblia assim o afirma. Não sou eu que estou dizendo com as minhas próprias palavras, não. É a Bíblia. Versículo 8. O Senhor Deus me disse: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir, e eu vou guiá-lo e orientá-lo. 3 coisas tem aqui do caminho. Primeiro, ele vai ensinar, depois ele vai guiar e depois ele vai orientar. Ele vai mostrar o caminho é esse. Mas olha só, você não vai sozinho não. Eu vou te guiar e ainda vou estar te orientando. Isso aqui é uma bela proteção, não é verdade? Versículo 9. Não seja uma pessoa sem juízo, como um cavalo ou a mula, que precisam ser guiados com cabrestos e rédeas, para que obedeçam. O que é uma pessoa sem juízo? Uma pessoa sem juízo é aquela que faz errado, vive no caminho errado, e ela permanece fazendo errado novamente. Ela volta a errar. É uma pessoa sem juízo, é um inconsequente, é um insensato, é um imprudente. Quando nós não somos guiados por Deus, nós somos comparados a uma pessoa sem juízo. E a gente vê aqui que o exemplo é um cavalo, uma mula. É como se nós fôssemos uma pessoa assim guiada por rédeas. Nós temos que ser guiados por rédeas. Por quê? Porque nós não nos submetemos a Deus. Nós precisamos nos submeter a Deus, para Ele nos mostrar o caminho, para Ele não nos considerar maus diante dEle, porque quando nós não nos entregamos a Ele, quando nós não confessamos o nosso pecado a Ele, quando nós não obedecemos a Ele, quando nós não o seguimos, quando nós não o buscamos, quando nós não procuramos ter fé nele, nós somos considerados maus diante dele. Isso é uma realidade. A Bíblia assim orienta. Porque quando ele chega no versículo 10 e diz assim: os maus sofrem muito. Os maus são esses, que não aceitam o caminho do Senhor, que não seguem, que não pedem perdão pelos seus pecados, continuam errando o alvo, continuam desobedecendo a Deus, fazendo as coisas que magoam o coração de Deus, que o desagradam. Essas pessoas são consideradas más. E o que acontece com essas pessoas? Os maus sofrem muito. Muitas pessoas estão sofrendo nesse mundo porque não querem saber de Deus em sua vida, e aí carregam uma vida de sofrimento. Mas o versículo 11 é um versículo que é para você meditar. Nessa noite nós temos que meditar nele, para que nós possamos encontrar aqui uma esperança para nós. Porque a Bíblia, ela é maravilhosa. Ela nos mostra aquilo que está errado, nos vai dando o caminho certo, e logo depois do final, diz assim: tem jeito de você buscar o que é certo, tem jeito de você consertar o que está errado, há uma solução. Hoje de manhã nós estávamos falando disso, né? O Roboão está lá no Facebook, está lá no YouTube. Tem jeito de você fazer algo para mudar a história. E aqui diz para aqueles que querem realmente ser felizes. Eu não começo assim o salmo. Quem quer ser triste? Ah, eu quero ter uma vida de tristeza. Não, eu tenho certeza que você quer ter uma vida feliz. E o versículo 11 diz:
todos vocês que são corretos, quer dizer, todos aqueles que são justificados por Deus, aqui se encaixa melhor essa palavra, né? Nessa frase: alegrem-se e fiquem contentes por causa daquilo que o Senhor tem feito. Cantem de alegria, todos vocês que são obedientes a Ele. Então nós podemos ver aqui que nós podemos agir corretamente. É só obedecermos a Deus. É só buscarmos a intimidade com Deus. É só buscar nele a correção da nossa vida através do perdão dos pecados, confessando o nosso pecado. Tem pessoas que estão nos ouvindo hoje, que estão realmente carregando uma multidão de pecados. Estão cansados, estão sofrendo, estão tristes. Mas você pode procurar a Deus, confessar o seu pecado. Ele vai te dar o caminho certo, vai te guiar, vai te orientar. É assim que a palavra de Deus está dizendo nessa noite, a nós, a cada coração aqui, nessa noite, e aqueles que estão nos ouvindo também. Há uma solução, há uma saída, para que você volte a ter uma vida feliz. Se você está vivendo uma vida de tristeza, Deus, Ele veio, Ele mandou o seu Filho para trazer vida, e vida em abundância. E vida abundância é vida feliz, é vida de felicidade. O maior sermão pregado de todos os tempos não foi pregado por Billy Graham, foi um dos maiores pregadores desse século. O maior sermão pregado de todos os tempos não foi lá na Reforma Protestante, com Calvino, com Lutero, não foi. O maior sermão pregado de todos os tempos foi: bem-aventurado é aquele. E aí Jesus Cristo, ele continuava as bem-aventuranças dizendo: feliz é aquele. O maior sermão que ele pregou falava sobre o desejo de trazer felicidade aos corações. Então nós podemos viver nesse mundo uma vida feliz, sim. Ela está ao alcance de nós. Nós devemos buscar ela em Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos estar louvando a Deus com mais 2 cânticos. Vou pedir à igreja que fique de pé. A casa é sua. E você possa estar dizendo para Deus com esse louvor que a casa onde você está agora, se você está assistindo o culto em casa, que você possa dizer assim: Senhor, seja bem-vindo aqui na minha casa, no meu lar. Seja bem-vindo nos corações aqui da minha esposa, dos meus filhos, do meu coração. Seja bem-vindo também no meu coração, como a tua casa mora na minha vida, faz da minha vida a tua casa. Chame Ele para ter comunhão contigo, e Ele quer ter comunhão contigo, e assim você vai sentir a felicidade de tê-lo em sua vida. Vamos louvar ao Senhor. Você é bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento queremos ouvir.
essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça e o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça e o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça e o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça e o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça e o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça e o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça e o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça e o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus. Amém. Com o último louvor, nós estaremos encerrando com a bênção apostólica, logo após o louvor. Todavia, me alegrarei. Pode faltar tudo, só não pode faltar Deus em nossa vida. Amém. E nós estamos aqui nesse lugar aqui para louvar e bendizer esse santo nome do nosso Deus. E nós hoje entregamos a nossa adoração a Ele. E isso é o mais importante que nós viemos aqui nessa noite para fazer. Mas tenho certeza que essa palavra, os louvores entoados aqui, a oração feita pelos irmãos que estão aqui nesse lugar e desses que estão assistindo o culto, que hão de assistir o culto, vai alcançar vidas que precisam desta palavra para germinar a semente que está sendo lançada para a eternidade, para a salvação. Vamos estar louvando a Deus. Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Uma expressão que seja a situação
controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. De Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o Espírito Santo esteja com todos nós, esteja com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém.